Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga. O tema de hoje é o seguinte: tenha uma vida frutífera. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, que diz assim: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. E nós sabemos que de todos os sinais identificadores de um cristão, Jesus disse que o amor seria o que nos revelaria. O amor deve ser a nossa marca, o amor infindável. Jesus dobrou os joelhos para servir os seus seguidores, lavando os seus pés, o que foi uma demonstração viva de humildade. Depois, os discípulos foram convidados a fazer o mesmo. Devemos passar uma boa parte do nosso tempo seguindo o exemplo do Senhor. Devemos servir os outros e demonstrar-lhes amor, e então revelar Jesus para o mundo ao nosso redor. O apóstolo Paulo compreendeu como é importante a responsabilidade de revelar Cristo aos outros. Por mais de 9 vezes no Novo Testamento, Paulo escreveu alguma coisa relacionada a imitem-me da mesma forma que imito a Cristo. Paulo não está estimulando ninguém a reproduzir a vida dele, mas a viver a vida como modelo de cristianismo. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. Somos a carta do amor de Deus para o mundo. Fomos separados para um propósito: comunicar a sua glória ao mundo perdido e agonizante. Não é suficiente nós nos denominarmos cristãos, mas devemos viver como cristãos. E a Bíblia fala, Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso Jesus disse certa vez, falando a respeito da vida estéril de muitos. Os evangelhos mencionam os tipos de frutos que devemos ter em nossa vida. Primeiro, o fruto dos nossos lábios. A Bíblia fala em Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Em segundo lugar, o fruto das nossas obras. Colossenses 1:10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E por fim, o fruto das nossas atitudes. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando permanecemos no relacionamento íntimo com Cristo, algo incrível acontece. Começamos a amar como nunca amamos antes. Nossas vidas mudam e se tornam exemplos dignos de imitação. Os momentos da nossa vida, até os mais cotidianos, se tornam brilhantes com Deus. No momento, por exemplo, em que Jesus repreendeu Marta, que estava na cozinha e não ouvindo a sua palavra, lembre-se, ele não estava repreendendo o seu ato, mas a sua postura. O trabalho sem a espiritualidade é exaustivo e desanimado. Da mesma forma, a espiritualidade sem o trabalho é infrutífera e egoísta. Precisamos unir esses dois fatores e fazer tudo como para o Senhor. Quando agimos assim,
algo maravilhoso acontece com o nosso trabalho. Por exemplo, as tarefas domésticas tornam-se oportunidades para expressarmos a nossa gratidão. Devemos servir como Jesus. A nossa santificação não está em mudar as nossas tarefas, mas em desempenhá-las por amor ao Senhor, da mesma forma que costumamos fazer para nós mesmos. Jesus tinha tempo para atender às suas necessidades, para atender às necessidades do povo. Por exemplo, ele interrompeu sua caminhada para curar uma mulher com fluxo de sangue. Ele deixou a tarde livre para oferecer colo aos pequeninos. Jesus enfrentava os religiosos hipócritas e confortava as almas perdidas. É esse ministério que Deus confia a mim e a você. Deus dá o ministério da reconciliação, a tarefa de trazer a humanidade de volta para Deus. E há 3 princípios básicos do ministério na vida de Cristo, que podem nos mostrar como viver no serviço frutífero de servir ao Senhor. Jesus serviu quando estava dentro do seu itinerário. Jesus serviu quando estava fora do seu itinerário. Jesus serviu de todas as formas. Em primeiro lugar, Jesus estava disponível. Ele ministrava quando era solicitado, ou seja, quando estava dentro do seu itinerário. Ele libertou o homem possuído de demônios quando passava pela província dos Gadarenos. Depois você pode ver lá em Mateus, capítulo 8, dos versículos 28 a 34. Em sua jornada por Cafarnaum, usou o tempo para ensinar os discípulos. Quando retornava de Decápolis, aproveitou a oportunidade para ouvir uma mulher doente e ressuscitar a jovem morta. Jesus fez uma parada na casa de Marta e Maria, em Betânia, quando ia para Jerusalém. Esse é o Deus que vem até nós. Quando abrimos a nossa vida, Ele entra em nosso coração e habita em nós. Então, nos convida a nos juntarmos a Ele em sua jornada. E aí entra o nosso trabalho para Deus. Deus não vem para assinar o livro de visitas. Ele vem para nos tornar seus. Jesus foi além da sua obrigação e expressou o amor em ações. Ele saiu do seu itinerário para servir. Na passagem de Marcos 14, Jesus, em vez de mandar a multidão embora, foi possuído de íntima compaixão para com ela e curou os enfermos. Fez o que pôde para ajudá-las. Providenciou o jantar para o povo faminto, peixe e pão para 5.000. Essa é a essência do ministério que saía do itinerário. Significa colocar de lado o seu eu e atingir a verdadeira compaixão. Quando você realmente é um servo fiel, uma serva fiel, a posição ou o cargo são secundários. Você está disposta a fazer tudo o que tem que ser feito. Jesus ministrava em todos os lugares, por onde passava e de todas as formas. Parou para conversar com uma mulher solitária. Contou histórias crianças e assou peixe para os discípulos. Jantou com os publicanos e pecadores. Até mesmo chamou um deles para descer do seu esconderijo em uma árvore, com o fim de compartilharem da comunhão. Em vez de guardar a sua vida, Jesus a entregou. E Ele nos chamou para fazer o mesmo. Quando nos entregamos para sermos usados por Deus, não temos sempre de escolher a ocasião, o método ou o lugar de servir. Quando entregamos a Deus a nossa disposição para servir, Ele sempre nos mostra algo que podemos fazer. E essa tarefa sempre terá algo a ver com o amor.
O amor a Deus resultará naturalmente em compaixão pelas pessoas. Não podemos amar ao Pai sem amar os seus filhos também, mesmo quando não são dignos de amor. Em Atos 3, Pedro e João não puderam simplesmente passar pelo coxo sentado à porta do templo chamada Formosa. Em vez de oferecerem dinheiro ao homem, eles lhe deram algo ainda mais precioso, algo que todos nós devemos lembrar quando realizemos um trabalho de caridade. Atos 3,6. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A compaixão é apenas o início do que devemos oferecer às pessoas amadas por Jesus. Afinal, o mundo está cheio de obras de caridade e instituições que fazem coisas louváveis em favor dos pobres, dos mais necessitados. No entanto, não era da caridade de Pedro que o coxo precisava naquele dia. Ele precisava de algo que não é encontrado dentro de bolsos e carteiras, ou até mesmo na solidariedade das pessoas. Aquele homem precisava da cura. Necessitava do poder de Deus para transformar a sua vida. E poder foi exatamente o que ele recebeu. Pela autoridade do Espírito Santo, Pedro tomou o homem pela mão direita e o levantou. Atos 3, 7 e 8 diz: E logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E eu pergunto, o que temos a oferecer? É isso mais do que qualquer coisa que o mundo precisa de nós hoje. As pessoas estão famintas pela manifestação da glória de Deus. Algo maior do que elas, algo maior do que nós. Elas querem ver a Deus. Paulo se referiu à mesma realidade quando escreveu em 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Se a sabedoria humana fosse o bastante para resolver os problemas do mundo, estaríamos livres das guerras, da fome e das doenças, e não teríamos necessidade alguma de Deus. Segundo Pedro e João, diante da porta chamada Formosa, não temos nada a oferecer de nós mesmos, mas em Cristo recebemos o poder de dar às pessoas o que elas mais desesperadamente precisam. Então, veja, Atos 4,13 diz: Então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, informado de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amém? E que você também possa ser um exemplo de Jesus. Que você venha servir com amor, compaixão e poder a todos aqueles que necessitam receber algo de Deus. Amém? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a cada dia dá não a sabedoria humana, mas a sabedoria do céu. Pai, visita o nosso coração para que possamos, Pai, ter esse amor que Pedro e João tiveram naquele dia diante da porta formosa. Que nós podemos ser instrumento do Senhor, porque com compaixão poderemos ser usados por Ti e através do Teu poder podemos abençoar todos aqueles que temos relacionamento, todos aqueles que encontramos, para que possam desfrutar das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.